Olá, senhores! Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só. Duas pequenas esferas com cargas positivas iguais a Qzão encontram-se fixas sobre um plano separados por uma distância 2a. Sobre esse mesmo plano, no ponto P, a uma distância 2a de cada uma das esferas, é abandonada uma partícula com massa m e carga Q negativa, ó, sinal oposto a ela, certo? Desconsidere o campo gravitacional e efeitos não eletrostáticos. Determine em função de Qzão, de K, de Qzinho, de M e A, que é a distância, no item A diferença de potencial eletrostático, V, que ele chamou, que seria o VO menos o VP entre os pontos O e P. Então, no item A, olha só, eu vou calcular o campo elétrico gerado pela carga Qzão no ponto P e pela carga Qzão no ponto P. Vamos achar o campo elétrico resultante delas aí. Então, aqui, ó, essa carga gera um potencial que eu vou chamar de V1 lá no ponto P, assim como essa carga também gera um potencial lá no ponto P, que eu vou chamar de V2 no ponto P, que é a carga 2, certo? Peão, e a carga Qzinho, aquele elétron que é colocar, aquela carga negativa que é colocada lá, aquela carga ela vai ser colocada, né? Ela ainda não está lá, e mesmo se estivesse, o potencial dela não interfere nela, né? Ela vai ficar sujeita ao potencial gerado pelas outras duas cargas. Então, para nós, o potencial resultante no ponto P vai ser o potencial gerado pela primeira carga no ponto P, mais o potencial gerado pela segunda carga no ponto P. Isso aqui vai gerar para nós, então, o potencial que vai ser K, a carga 1, que é a carga Qzão, dividido pela distância da carga 1 até o ponto P, que é 2A, mais o potencial gerado pela segunda carga lá no ponto P, que vai ser K, a carga que também é Qzão, e a distância, que também vale 2A. Então, percebo que é só dobrar o campo, né? Então, a gente chega aqui, o campo resultante no ponto P é K Qzão sobre 2A mais K Qzão sobre 2A, é 2 vezes o K Qzão sobre 2A. Esse 2 corta com esse 2. Então, a gente chega aqui, esse potencial resultante é o K Qzão dividido por A para nós. Isso no ponto P, certo? Agora nós vamos calcular no ponto O. Olha que bacana, no ponto O, eu sei que a carga 1 aqui também gera um potencial lá no ponto O, assim como a carga 2 também gera um potencial lá no ponto O. E aí o potencial resultante nesse ponto O, de novo, mesma coisa, vai ser o potencial gerado pela carga 1 no ponto O, mais o potencial gerado pela carga 2 no ponto O. Peão, já podemos fazer direto? Pode. Os potenciais são iguais, né? De novo, existe simetria. É a mesma carga Qzão, é a mesma distância A, agora, né? Não 2A, mas a mesma distância A e o mesmo meio. Portanto, a gente vai ficar aqui 2 vezes esse potencial VO, né? VO', vamos chamar aqui para não confundir com o resultante. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o potencial, que seria constante, a carga das partículas, que é Qzão, dividido pela distância entre elas e o ponto O, que vale A. Portanto, a gente chega aqui, esse potencial elétrico resultante no ponto O, ele vale 2K Qzão sobre A. O que o exercício pediu para nós é a diferença entre esses dois potenciais, né? Que é o potencial V. Olha o que ele pediu, o VO menos o VP. Então, vai ficar o VO, que é 2K Qzão sobre A, menos o VP, que é 1K Qzão sobre A. Portanto, essa diferença de potencial fica sendo 1 de K Qzão sobre A. Esse é o valor do potencial resultante para nós aqui, certo? No item B, a velocidade V com que a partícula passa por O. Moçada, olha que interessante. Nós sabemos que essa partícula negativa, agora sim, tá? Essa carga Qzinho negativa que está sendo colocada aqui, aí ele já tinha representado ali, né? Essa carga Qzinho que ele vai colocar aqui, ele vai abandonar ela. Se ele vai abandonar ela, significa que a velocidade inicial dessa partícula vale zero. Toma cuidado que agora, vamos mudar aqui, esse V0 aqui indica velocidade para nós. Vou colocar em letra minúscula, tá? A velocidade inicial vale zero.
Essa partícula, obviamente, sendo de sinal oposto às cargas Qzão, ela está sendo atraída por essas cargas Qzão, certo? Vai ter uma força resultante puxando ela para baixo, que vai acelerar essa partícula. Vai fazer com que ela adquira velocidade. Vai fazer com que ela adquira energia cinética. Então, na hora que ela chegar aqui no ponto O, ela vai ter uma energia cinética. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente sabe que essa energia cinética veio da energia potencial elétrica que ela tinha lá em cima. Então, aqui nós podemos falar que toda vez que eu tenho transformação de energia de uma modalidade para outra, eu tenho a realização de trabalho, certo? E aqui, uma coisa que seria bacana vocês trabalharem seria o TEC, Teorema da Energia Cinética. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. No caso aqui seria o trabalho da força elétrica, que é a única força agindo ali, né, a resultante sobre a carga Qzinho, é a variação da energia cinética, seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como a velocidade da partícula no início vale zero, eu já posso falar que a energia cinética inicial dela vale zero. O trabalho da força elétrica vai ser Q, a carga, vezes a diferença de potencial entre o ponto P e o ponto O, que nós calculamos no item A, né? Essa diferença de potencial entre o ponto P e o ponto O é V. Tudo isso é igual à energia cinética para nós, que é o que ele está pedindo para calcular, né? Aliás, é a velocidade que ele pede para calcular lá no ponto O. Meninos, muito cuidado agora. Olha que interessante. A diferença de potencial V aqui no caso, a gente sempre vai fazer o potencial da onde sai menos o potencial da onde chega, certo? Aí tudo isso é igual à energia cinética, que nós vamos destrinchar ela daqui a pouco. E aí, portanto, vai ficar a carga vezes o potencial da onde sai, ela sai do ponto P, menos o potencial da onde chega, ela chega no ponto VO. Então, um cuidado que nós vamos ter que tomar é o seguinte: se eu faço aqui VO menos VP, estão vendo aqui no item A? Eu chego no Kzão sobre A. Agora, se eu inverter e faço VP menos VO, eu estaria fazendo o menor valor menos o maior, né? Então, isso daria para nós menos Kzão sobre A. Então, esse é o cuidado que nós vamos ter que tomar. Ó. A nossa carga Qzinho, ela é uma carga negativa aqui para nós, certo? Vezes a diferença de potencial Vp menos VO, que seria menos Kzão sobre A. Tudo isso igual à energia cinética. Bom, menos com menos dá mais. Só colocar uma setinha para indicar aqui que é uma passagem aqui também, tá? Então, ó, menos com menos dá mais. A gente vai chegar aqui a carga Qzinho vezes Kzão sobre a distância A é igual à energia cinética, que seria m, a velocidade lá no ponto O ao quadrado, sobre 2. Como ele quer a velocidade, nós vamos isolar a velocidade. Ó. Então, essa velocidade, eu vou chamar de V minúsculo, tá? Para diferenciar dos potenciais aqui. Essa velocidade vai ficar, o 2 passa multiplicando, então ficaria 2Qzinho Kzão. E a massa que está multiplicando passa dividindo, ia ficar A vezes M. Obviamente, tudo isso tirado raiz quadrada, porque o V está elevado ao quadrado para nós. Portanto, essa seria a velocidade da partícula lá no ponto O, em função de Qzão, de K, de Qzinho, de M e de A para nós. Fechou? E o item C. Olha o item C. Vamos subir um pouquinho aqui. Aí. O item C, ele pede para nós o seguinte. A distância máxima de máximo que a partícula consegue afastar-se de P, se essa distância for muito grande, escreva d máximo é igual a infinito, né? Normalmente, nesse tipo de pergunta, senhores, não será isso, tá? Senão fica muito fácil, mas se você não sabe resolver, você coloca lá, a distância é muito grande, portanto, d máximo é infinito, porque vai que é essa a resposta, pelo menos você já tem um meio certo ali, pelo menos, só não tem ponto por não ter explicado o porquê dessa distância ser infinita. Mas, normalmente, senhores, vocês vão ter que fazer cálculos aí, tá? Olha lá que bacana. Vocês estão percebendo que aqui, esse elétron, com essa carga negativa, quando ela está descendo, ela está sofrendo uma atração, tanto com a carga Qzão de um lado, como com a carga Qzão do outro. E isso faz com que ela tenha uma força elétrica resultante acelerando ela para baixo. Tanto é que ela adquiriu uma velocidade que nós calculamos no item B. Porém, senhores, no momento que ela passar pelo ponto O, a partir daqui agora, ó, a força elétrica de atração entre as cargas Qzão fica para cima,
gerando uma resultante que é contrária àquele movimento dessa partícula, certo? Isso significa que ela vai começar a desacelerar a nossa partícula. Então, ela vai desacelerando, até que essa partícula para novamente. Espera lá, como assim para novamente? Ué, se a gente pensar, lá no início, ela também estava parada. Meninos, vocês estão percebendo que existe uma simetria na figura para nós? Tudo que acontece lá em cima está acontecendo lá embaixo. Ela saiu do zero, foi para a velocidade V no ponto O. Agora, do ponto A com essa velocidade V, ela volta para zero. Com a mesma força elétrica resultante atuando, porque as distâncias vão se repetindo, né? Isso significa que a distância máxima que ela consegue descer aqui é exatamente igual à distância que tinha desde o ponto de partida dela, ó, até ela chegar no ponto O. Então, essa distância máxima é exatamente igual a essa altura H que ela tinha no começo. Então, aqui a gente pode colocar por simetria, então resolvendo o item C, tá? Por simetria, notamos que a variação de energia cinética é a mesma de P para O e de O para, vou chamar aqui, ó, linha. Certo ou não? A gente percebe que pela simetria, ó, a variação de energia que nós temos de P para O é a mesma de O para P'. Portanto, podemos dizer que a distância máxima é exatamente igual àquela altura Hzinho. Como é que nós vamos fazer para calcular aquela altura Hzinho? Teorema de Pitágoras, certo ou não? Olha aqui, ó. Perceba que aqui nós temos um triângulo retângulo onde um dos catetos mede a hipotenusa mede 2A. E eu quero saber o outro cateto. Então, aqui nós vamos fazer que 2A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a ao quadrado mais hzinho ao quadrado, que é o que eu quero. 2A ao quadrado vai ficar 4A ao quadrado. Esse A ao quadrado positivo passa para o outro lado negativo. Tudo isso igual a hzinho ao quadrado. Não vamos chegar aqui, esse hzinho vai ficar 4 menos 1 dá 3a quadrado. E esse quadrado passa em forma de raiz. E, portanto, a gente chega aqui a essa altura h, o a quadrado sai da raiz, fica a raiz de 3 para nós aqui. Ou então, meninos, se você lembrar como calcular a altura do triângulo equilátero, porque se você perceber, ó, aqui é um triângulo equilátero, né? Ó, 2A, 2A e 2A, você já pode pôr direto. Aqui, no caso, essa altura, a distância máxima seria a raiz de 3 unidades de medida, já que nós não temos aí as unidades de medida, pois não temos valores aqui. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.